Bom dia, comunidade. Hoje estamos tendo um culto diferente em função das chuvas e também do risco de enchentes. Nós resolvemos cancelar o culto presencial nessa manhã para não colocar nenhuma pessoa em risco, seja no deslocamento para cá ou no retorno para suas casas. Mas, graças a Deus, nós investimos em equipamentos que nos ajudam também em situações como essas. A palavra chega até nós para nos fortalecer e também nos dar coragem para enfrentar os dias difíceis. Nós sabemos que, assim como em outras ocasiões, as águas vão baixar e também no momento certo a vida vai voltar ao normal. O meu desejo é que Deus tenha compaixão de todo o seu povo e de forma bem especial, eu desejo que Ele tenha compaixão da nossa região. Esse momento certamente está sendo angustiante para muita gente. Cabe-nos então clamar ao Senhor por meio da oração. O Salmo 18, o versículo 6, nos ajuda a clamar a Deus e as palavras desse Salmo diz assim: Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, chegou aos seus ouvidos. Vamos ter um momento de oração e eu convido você aí no seu lar também a me acompanhar nessa oração. Misericordioso Deus, recorremos a Ti nesse momento de aflição. Nos unimos como igreja e clamamos para que Tu escutes a nossa oração. Em Ti esperamos, pois contigo está o perdão. Faça cessar as chuvas nessa região, se for da Tua vontade. Que as pessoas afligidas pelas águas não percam a esperança, mas que se refugiem em Ti. Abençoa cada pessoa envolvida em resgates, os voluntários, também o exercício da diaconia e também, Senhor, nós pedimos que o amor ao próximo também seja evidenciado nesse momento. Senhor, consola, fortalece, salva e ajuda-nos de acordo com a riqueza da Tua misericórdia. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro.
O texto que eu escolhi para essa manhã de culto são das palavras de Lucas, capítulo 18, os versículos 9 até o 14. Acompanhem comigo a leitura desse texto. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Até aqui a leitura bíblica, e esse texto também vai nos acompanhar nesse momento, na pregação dessa palavra. A chamada que nós recebemos para o culto de hoje tem a seguinte pergunta: Deus me escuta? Quando que Deus nos escuta de fato? Será que Deus escuta tudo aquilo que nós dizemos em palavras ou em orações? Será que Deus tem escutado o nosso clamor de forma verdadeira? Eu quero te convidar a refletir sobre essa pergunta baseado no texto que nós acabamos de ler. Então a pergunta é: Deus me escuta? A outra pergunta que faz jus também ao texto que nós lemos: como alguém pode entrar no reino de Deus? Essa parábola então vai mostrar o caminho. Os ouvintes dessa parábola são pessoas que estavam cheias de autoconfiança, pessoas convictas da sua própria justiça e pessoas que olhavam para as demais com desprezo. A parábola é uma advertência aos que confiavam em si mesmos e desprezavam as outras pessoas. Aqui nós temos 2 personagens, um fariseu e um publicano. Os 2, pessoal, eram mal vistos pela sociedade. Quais são as diferenças entre um fariseu e um publicano? O farisaísmo era a religiosidade judaica da época de Jesus e era considerada legalista e também fundamentalista. Fundamentalista no sentido mais desprezível possível, no sentido mais negativo também possível. Por exemplo, a interpretação da lei do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Eles cumpriam isso literalmente. Eles se distanciavam do povo porque os consideravam pecadores. E nós estamos acostumados a olhar para os fariseus também com um certo tipo de desprezo. Essa imagem negativa em relação a eles vai além dessa parábola. Jesus teve problemas com eles também. Eram, entre outros, seus principais opositores. Jesus, em Mateus 23, versículo 14, diz assim: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. E é isso que Jesus também fala e diz a respeito dos fariseus. Mas esses caras, essas pessoas, eles queriam cumprir a vontade de Deus e obedecer às leis do Senhor. Mas qual era o problema dos fariseus? O grande problema deles era a soberba. A atitude soberba dos fariseus os distanciavam de Deus e também das pessoas. Esse é um pouquinho do que a gente pode falar a respeito dos fariseus e desse fariseu que está no templo orando a Deus. E aí nós temos, por outro lado, o publicano. Quem são os publicanos que a Bíblia também relata? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os evangelhos mencionam os publicanos como sendo sinônimos de pecadores também.
Eles, assim como os fariseus, eram detestáveis pela sociedade. Eles desviavam impostos para os interesses particulares, tinham fama de serem desonestos e ladrões. Certamente isso é recorrente na história de toda a humanidade. E aqui, no texto, também a gente vai perceber isso no contexto do próprio Jesus. Zaqueu, aquele que subiu na árvore para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura, como a Bíblia diz, ele era também um publicano. E esse publicano foi convertido pelo Senhor. Jesus foi na casa dele e lá houve a transformação desse Zaqueu, que era um publicano cobrador de impostos. Levi, mais conhecido como Mateus, também era publicano. A parábola diz que um fariseu e um publicano vão ao templo para orar. Como que o fariseu ora? O fariseu ora em pé e inicia a sua oração. Deus, eu te agradeço por não ser como os outros, gente má, ladrões, injustos, adúlteros e também como esse outro que está aqui, o publicano. Depois de ele revelar quem é, agora ele passa a destacar as obras que realiza. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo o que eu ganho. O problema da oração do fariseu é que é uma oração focada em si mesmo. É uma oração egocêntrica. E uma oração assim, ela causa mal-estar naqueles que estão escutando. Ele está dizendo que não precisa mais de Deus, porque a sua oração permanece presa às suas próprias realizações. E ele coloca na oração aquilo que ele faz. Ele dá a si mesmo o atestado de pessoa justa, impecável e listando todos os seus feitos a Deus. Essa é a oração do fariseu. E como que é a oração do publicano? O texto também vai falar a respeito disso. O publicano fica afastado. O publicano está sozinho, onde não podia ser percebido. Ele não ousava erguer os olhos para Deus ou para o céu. Ele baixa seu olhar porque se sente culpado diante de Deus. Não olhava para o céu, mas batia no peito. E esse é um gesto para uma contrição dolorosa e também mostra arrependimento. Ele não conseguia expressar muitas palavras, esse publicano, mas apenas entregou-se a Deus. Na profundeza de sua dor, ele exclama: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Nessa breve e séria oração, a ênfase recai sobre a palavra pecador. Ele se autodefine como pecador e não se coloca diante de Deus, justificando ser apenas mais um, mas está diante de Deus de forma bem definida. Talvez ele se inspire ali no Salmo 51, que é uma confissão e demonstração de arrependimento também daquele salmo. Ele diz: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. O publicano faz esse pedido. Ele era considerado ladrão e desonesto, mas olha só, em sua oração, ele é honesto. Ele admite, diante de Deus, ser uma pessoa culpada, dependente de perdão. É justamente nisso que ele é exemplo nessa parábola. Ele recebe o perdão por causa da sua confissão. O fariseu, por outro lado, ele reconhece apenas os seus feitos diante de Deus. A sua atitude soberba o impede de experimentar a misericórdia de Deus e ser limpo da sua própria justiça. O publicano reconhece seus pecados e confessa. Esse experimentou a graça de Deus. O publicano, nesse texto, ele foi justificado. Pessoal, quando que Deus coloca o fone de ouvido para nos escutar?
Quando de fato Deus escuta a nossa voz, quando de fato Deus escuta o nosso clamor, as palavras que nós nos dirigimos para Ele. Deus espera a fé e confiança completa em sua bondade. Todos nós temos motivos para compartilhar a quinta petição do Pai Nosso, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, não simplesmente a dívida dos outros, os pecados dos outros, mas perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados que tenho cometido contigo, Senhor, e também com as outras pessoas. Todos nós, então, temos motivos para compartilhar essa quinta petição do Pai Nosso. Todos nós temos motivos suficientes para combater o fariseu existente em nós mesmos, que se gaba também de suas proezas. Às vezes a gente percebe pessoas colocando ela mesma como evidência, justificando todas as coisas, e parece que as coisas acontecem por causa de tais pessoas. Isso é uma atitude de soberba, como o próprio fariseu. Por isso, nós temos motivos suficientes para combater o fariseu existente em nós mesmos e que se gaba das suas próprias proezas. Quando que Deus, então, coloca o fone de ouvido para nos escutar? Somente quando Ele é, de fato, exaltado. Quando nós clamamos pelo seu nome de forma genuína e verdadeira. Deus coloca os fones de ouvido para nos escutar quando nós confessamos que sem Ele nada podemos. Quando reconhecemos o distanciamento que temos dele e pedimos perdão. Quando nos esforçamos para mudar a nossa própria hipocrisia pela humildade que Deus reivindica de cada um de nós. Pessoal, o que nós podemos fazer nesse momento de aflição, medo e, de certa forma, de tristeza que nós estamos passando aqui na nossa região? Nós podemos clamar ao Senhor por meio da oração e saber que Ele está presente também quando os dias são ruins. Eu lembro aqui do exemplo de Daniel, que viveu num contexto difícil e também ameaçador para a sua própria vida. Ele recorria ao estudo da palavra e às orações para se fortalecer. Pessoal, Deus escuta as nossas orações quando as nossas orações estão ligadas também à palavra do Senhor. O exemplo de Daniel é um exemplo muito claro em relação a isso. Ele estudava a palavra e, a partir dela, se inspirava para orar a Deus. Deus escuta, sim, as nossas orações quando Ele se torna o centro das nossas orações e também do nosso clamor. Querida igreja, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, nesse momento, é clamar ao Senhor, se fortalecer nele e fazer o que é necessário para superar uma enchente e também ajudar outras pessoas. A parábola que nós estudamos aqui de Lucas 18 é encerrada contra a soberba dos que se acham demais. Lá diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui nós temos uma inversão das hierarquias para entrar no reino de Deus. Deus nos escuta e Ele quer ser escutado também pela sua palavra. A pergunta no início do nosso culto é: Deus nos escuta? Deus escuta as nossas orações? Deus escuta o nosso clamor? E talvez Deus pergunte para mim e para ti: você, meus queridos, vocês têm escutado a mim como Senhor da vida de vocês? Deus nos escuta e Ele quer ser escutado pela sua palavra. Por isso, o apelo aqui fica: deixe Deus trabalhar na sua vida e fazer de você uma nova pessoa. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Vamos ter um momento de oração. Nós queremos lembrar de pessoas que estão enfermas e doentes.
das atingidas pelas águas, do povo de Israel, que também está sofrendo as ameaças do terrorismo. Nós pedimos que Deus, Tu, Senhor, abençoe, ajude e console o seu povo. E nós queremos juntos orar a oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pessoal, nós temos os nossos avisos e, se tudo der certo e se Deus permitir, essas programações também vão acontecer durante a semana. Caso a gente perceba que não seja possível fazer as programações durante a semana, nós vamos comunicar a todos vocês da igreja aqui de Itajaí. Mas segue também os avisos e as programações dessa semana. Então, na terça-feira, nós temos a Oase, aqui no centro, às 14h30. Também na terça-feira, nós temos o ensaio do coral, às 20h. Na quarta-feira, nós temos o bazar, aqui no centro, a partir das 13h. E também a reunião do presbitério, às 20h. E domingo que vem, nós temos o culto aqui no centro. Que Deus abençoe essas programações e que Ele permita que elas, de fato, aconteçam. E também eu desejo que domingo que vem a gente possa estar reunidos aqui na comunidade, unidos, clamando ao Senhor, agradecendo pela vida e exaltando também o seu nome. As ofertas do culto de hoje, elas têm o destino nacional. Vai para a missão no Sínodo Brasil Central. Então, se você quer contribuir com a comunidade, ofertar com a comunidade e fazer essa oferta também para o Sínodo Brasil Central, você pode usar o QR Code que está aí na tela e também fazer um Pix ou uma contribuição e identificar essa contribuição, tá, pessoal? Que Deus abençoe as ofertas e o destino também de todos os valores. E nós queremos terminar esse culto de forma diferente, esse culto que não tem pessoas aqui na nossa comunidade, mas estão recebendo essa palavra de forma virtual. Nós queremos encerrar esse momento com a bênção do Senhor. Que o Senhor então te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça na sua palavra e que também as nossas orações, o nosso clamor chegue aos ouvidos do Senhor, assim como foi a oração do publicano. Que Deus nos abençoe. Amém. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito